Nós vamos chamar o também amigo Luciano Messa, né, da Cabot. Ele é gerente de marketing e business development manager, com a palestra Novas Regulamentações da Indústria Automotiva e o papel dos carbonos reforçantes no aumento do desempenho e das sustentabilidades. Seja bem-vindo, Luciano. Boa tarde a todos. Agradeço aí novamente o convite da Borracha Atual para esse evento e parabenizar aí as apresentações, cada um com um leque de temas um pouco diferente. É uma área que hoje a gente tem uma oportunidade de muito grande desenvolvimento, mas a gente vai ter algumas correlações aí entre os temas que a gente discutiu aí entre os três palestrantes aí, que a gente vai procurar agregar para vocês também. A agenda que eu pretendo cobrir seria um overview sobre a Cabot, para quem não conhece. Vou comentar alguns detalhes dentro do ponto de vista de novas tecnologias, também no âmbito da borracha. E nós vamos também cobrir especificamente duas áreas de aplicação, existem várias que a gente tem a oportunidade de desenvolver com borrachas para a indústria automotiva. Eu vou cobrir aplicações de sistemas anti-vibração e uma tecnologia que a Cabot tem desenvolvido no mercado para aplicação em pneus de carga, ok? E a gente faz uma conclusão em cima de tendências que a Cabot vê e tem trabalhado com os clientes para inovação na indústria automotiva. Para termos um overview da Cabot, a Cabot é uma empresa de mais de 140 anos, a sede é em Boston, nos Estados Unidos. O nosso escritório central aqui na América do Sul fica em São Paulo. A Cabot é o produtor de negro de fumo globalmente que tem o maior número de plantas na América do Sul. Nós temos 3 plantas, uma localizada em Mauá, aqui no polo petroquímico, uma segunda planta em Campana, na Argentina, e uma terceira em Cartagena, para justamente poder atender toda a América do Sul de uma maneira bem integrada. É uma operação que é muito globalizada, a Cabot tem operações no mundo todo, e a gente procura justamente estar bastante perto dos clientes geograficamente e também ter uma integração entre os centros de tecnologia para desenvolver inovações para clientes em qualquer país que a gente comercializa. Nosso foco está principalmente na partícula de carbono. A Cabot desenvolve tecnologias envolvendo negros de fumo e outros materiais que eu vou abordar no slide na sequência. E nós temos um portfólio de produtos bastante amplo para atender vários segmentos. Hoje a gente vai focar um pouco mais em indústria automotiva, mas o portfólio da Cabot engloba diversos segmentos de mercado. Nós dividimos em 3 segmentos principais. O primeiro segmento seria o de mobilidade, que é o que a gente vai abordar hoje aqui com vocês, envolvendo o atendimento a diversas tendências de mercado. Então, hoje, por exemplo, na área de baterias elétricas para veículos, a Cabot tem a tecnologia para fornecer químicos para os 3 principais componentes, seja os cátodos, onde você tem aditivos de grafeno, nanotubos de carbono, que são tecnologias que estão sendo bastante utilizadas para você aumentar a autonomia das baterias. O separador da bateria, por exemplo, um material que é muito utilizado é a alúmina para aumentar a segurança da bateria. E também nós fornecemos para os ânodos também negros de fumos condutivos para diversos tipos de baterias. E também dentro dessa nova tendência de sustentabilidade, a gente tem buscado desenvolver soluções para, no nosso entendimento, estender a vida útil de borracha. Porque o enfoque que a gente vai tentar dar em circularidade aqui, para tentar linkar os 2 temas, é que a borracha, por ter a característica de ser termofixa após vulcanização, o maior ganho que talvez a gente possa já em termos de sustentabilidade, em termos de pegada de carbono, vai ser estender a vida útil. Nós temos outras alternativas para usar materiais de fontes renováveis, materiais reciclados, mas no entendimento de borracha, onde a gente pode agregar maior valor ao longo do tempo, é estender a vida útil. Tá? Então a gente vai abordar um pouco isso. Também nós atuamos em outras áreas também de infraestrutura, fornecendo sílicas pirogênicas para adesivos estruturais de veículos,
na área de soluções de tintas também para impressão digital. A Cabot tem um portfólio bastante amplo de produtos e outros segmentos também. Em termos de sustentabilidade, a Cabot ela já tem há mais de 30 anos um compromisso muito grande com sustentabilidade. Ela desenvolve uma série, ela foi a única empresa na área de nível de fumo globalmente a reportar, dentro dos padrões conhecidos internacionalmente, os projetos e os ganhos em termos de aumento de estabilidade das operações. Nós assumimos já em 2023 o compromisso de desenvolver uma neutralidade de carbono até 2050. Principalmente falando da indústria de pneus, vários fabricantes já anunciaram esse mesmo target, porém, para se chegar nesse objetivo, as tecnologias ainda não estão desenvolvidas, né, plenamente. Então, vão ter uma série de estratégias que a Cabot e os próprios fabricantes de pneus e qualquer empresa que hoje tem essa missão de neutralizar carbono e até 2050, ela vai ter que desenvolver novas tecnologias que elas já estão, boa parte delas, em andamento, e nós estamos ativamente investindo nisso. Por exemplo, o primeiro site, entre aspas, da Cabot, que obteve neutralização de carbono certificada foi o escritório de São Paulo. Nós estamos comprando créditos de carbono de uma operação no Acre, de reflorestamento, e nós fizemos toda a medição de emissões do escritório, consumo de energia, deslocamento das pessoas, justamente para a gente poder criar um case de neutralidade de carbono num site, que não deixa de ser um site, é um escritório, e a gente tem feito uma série de atividades dessa forma para buscar atingir esse objetivo em 2050. Então, em termos de pilares, nós temos também um approach muito forte na parte de operações, né? Então, o negro de fumo, e outros materiais, eles são produzidos com matérias-primas petroquímicas. Então, existe uma série de fronteiras para você aumentar o rendimento das operações. A Cabot tem investido continuamente nisso. É uma produção também bastante isotérmica, então você pode aproveitar o calor gerado nos processos de reação para poder gerar outras fontes de energia também. Muitos dos sites da Cabot já tem essa tecnologia de recuperação de energia. E nós estamos também investindo muito em aumentar a circularidade das operações. Eu diria que pelo menos de 10 a 15 plantas da Cabot já tem uma certificação que é denominada ISCC Plus. É uma certificação que ela permite que uma planta química ela rastreie as entradas de matérias-primas circulares e as saídas de produtos finais quando essas plantas adotam matérias-primas circulares. Então, nós recentemente, a partir de 2023, adotamos em algumas plantas o consumo de óleo de pirólise de pneus para poder produzir negros de fumo certificados para a produção de negros de fumos com conteúdo circular. Então, hoje, você já tem fabricantes de pneus, eles comercializam produtos já com 70%, 80% de matéria-prima circular ou biorrenovável, certificada também através de SCC. Então, essa é uma área também de atuação, porém, como eu comentei com vocês, o série do que a gente vai apresentar hoje é no sentido de aumentar a vida útil, através de materiais que eles possam impactar mais fortemente o ciclo de vida de alguns produtos de borracha, que nós vamos abordar aqui, e principalmente visando também a nova regulamentação do MOVER, que vai exigir análise de ciclo de vida dos produtos. E eu diria talvez um curto prazo, porque 2 anos para uma implementação dessa é curto prazo. Bom, falando um pouco da MOVER, realmente o Brasil ele está hoje na vanguarda em termos de regulamentação da indústria automotiva. Eu entendo que não existe nenhuma região onde a produção automotiva vai ser mensurada para novos veículos através de uma análise de ciclo de vida ampla, como do berço ao túmulo, a partir de 2028. É um desafio bastante grande, mas mostra que a indústria brasileira é bastante resiliente e tem potencial para ser uma referência global na indústria automotiva. E isso vai gerar alguns drives de tecnologia, que é uma discussão bem aquecida hoje em termos de entendimento do mercado, como isso vai se dar, né? A
acaba de atuar bastante na área de baterias elétricas, como eu havia comentado, mas eu acho que eu penso que o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande de capitalizar tecnologias que nós já desenvolvemos, né? Hoje, quando a gente verifica que a matriz de consumo de combustíveis, principalmente para veículos de passageiro, hoje basicamente já 50% do consumo de combustível já é biorrenovável, que é álcool. A gasolina tem 27,5 de álcool, você tem o próprio consumo do álcool que já é consumido normalmente. Então, se a gente pensar, a nossa matriz de consumo de combustível para veículos de passeio já é altamente sustentável e a tecnologia já é consolidada. Então, o entendimento que a gente pode avaliar é que a hibridização da frota faz muito mais sentido em termos de fit, encaixe com a nossa indústria automotiva do que a eletrificação. A eletrificação vai ser meio que artificial se ela acontecer em grande escala no Brasil. A gente atua muito em projetos de áreas não automotivas também. Muitas vezes nessa discussão de eletrificação, tem um tema que não fica muito claro, que é o impacto ambiental de você produzir as baterias, né? Então você, por exemplo, a gente beneficiar 1 tonelada de lítio, você consome em torno de 2 milhões de litros de água. E normalmente o lítio ele está em áreas desérticas, muitas vezes. Então você gera impacto ambiental para você produzir lítio, para você beneficiar cobre, por exemplo, muito elevado. E geralmente a gente não ouve esse comentário da pegada de carbono total de um veículo elétrico. E tem outros detalhes, por exemplo, que uma bateria de um veículo como um Tesla, por exemplo, que é um veículo popular, ele tem em torno de 450 quilos. E essa bateria, em termos de minerais, lítio, cobalto, níquel, dependendo da tecnologia, ela vai ter em torno de 250 quilos de minérios. Se a gente fizer uma hibridização da frota, ao invés de uma eletrificação pura e simples, essa quantidade de minerais de um veículo, você pode produzir de 11 a 12 veículos híbridos, com uma pegada de carbono em torno de uns 30% inferior em relação ao veículo elétrico. Então, essa questão dos minerais utilizados em baterias elétricas, ele é bastante crítico. A gente não ouve muito, em geral, ser comentado na questão de veículos elétricos. É um tema que eu acho que a gente tem que, como indústria, como tecnologia, observar também. E também para a indústria de borracha, um benefício adicional que nós temos da hibridização é que os componentes, como mangueiras de radiadores, mangueiras de resfriamento de óleo, elas vão ser mantidas nos veículos híbridos, né? Além de correias sincronizadoras, correias em V, então todo o pacote de artefatos de borracha que é aplicado no veículo a combustão vai ser aplicado também em veículos híbridos, e você consegue com o veículo híbrido gerar um benefício de pegada de carbono muito superior do que um veículo elétrico e superior também ao veículo de combustão. Então eu acho que para aproveitamento do potencial que nós temos de motor de combustíveis, a hibridização seria uma rota mais adequada para o Brasil. Para veículos comerciais, a gente vê um investimento muito grande de algumas empresas para a produção de ônibus. Se a gente pensar ônibus urbanos, que você tem uma rota diária a ser percorrida, eles têm como fazer recarregamentos dentro do período pré-programado, talvez faça mais sentido a eletrificação. Então, a eletrificação em ônibus, principalmente urbanos, ela tem mais sentido técnico e de custos, custo-benefício, mas ela gera alguns impactos de performance em alguns materiais, como pneus, que a gente vai abordar aqui com vocês. E é importante que a gente vai cada vez mais ver isso, talvez não só em veículos, mas hoje em pneus a gente tem um sistema de etiquetagem que vai também passar a existir nos veículos. Então hoje, muitas vezes, você pode ter 2 veículos que um consumidor tem interesse, mas ele vai ver a pegada, no futuro próximo, uma pegada ambiental, porque aquele carro gera em relação ao outro e pode optar por um concorrente. Então esse é um ponto que vai incentivar muito a indústria de borracha e de plásticos a aumentar a sustentabilidade no fornecimento dos produtos para a cadeia automotiva. Comentando um pouco aí da regulamentação que foi recentemente definida pelo governo,
vão ser medidas tanto ao consumo de energia dos veículos como as emissões de CO2 equivalente. As próprias plantas também, a indústria automotiva vai passar a publicar também as emissões, assim como a indústria química já faz também, que é uma prática já comum da indústria química, e vai precisar publicar também a pegada de carbono dos seus produtos, que eu diria que é uma etapa um pouco anterior à implementação de análise de ciclo de vida, que ela tem conceitos bem... a análise de ciclo de vida é um conceito relativamente novo no mercado, e principalmente industrial, e ela vai... E a norma, ela contempla 3 conceitos: do tanque à roda, do poço à roda, que envolve a questão de pegada de carbono para você produzir o combustível consumido no veículo, e do berço ao túmulo, que que ela vai ser, pelo que a norma está dizendo, e vai ser regulamentada ainda definitivamente, vai ser estabelecida a partir de 2028. Eu acho que esse é o slide, antes de a gente entrar na parte hard de borracha, né, na parte mais específica de benefícios da tecnologia de borracha para essa tendência. A gente verifica que com a hibridização e identificação da frota, os impactos serão na performance de pneus. Eu vou abordar um pouquinho os motivos técnicos disso, os dados da sequência. E também existe um componente muito importante em veículos, que são os sistemas anti-vibração. Os fabricantes de coxins, de buchas e sistemas anti-vibração de veículos, eles têm um entendimento muito interessante, que quando a gente realmente começa a olhar o veículo no ponto de vista de consumidor, a gente também começa a observar que muitas vezes a definição da compra de um veículo hoje é feita pelo conforto de dirigir. Então, às vezes, a gente tem 2 veículos que a gente se interessa em adquirir, você faz um test drive nos 2, aquele que você sente mais conforto, que tem muita relação também com os temas anti-vibração do veículo, você vai optar por aquele. Então, com essa nova tendência de hibridização e eletrificação, os sistemas anti-vibração vão ter uma demanda diferenciada, porque um veículo, por exemplo, híbrido, ele vai ter um peso em torno de 200 a 300 quilos superior a um veículo convencional. Um veículo híbrido que tenha uma tecnologia de hibridização diferente pode chegar até 400 quilos adicionais. Então, isso gera um peso adicional em todo o conjunto, que vai exigir novas tecnologias aí para aumentar o conforto ao dirigir nos sistemas anti-vibração. Da mesma forma, os pneus também. A gente vai abordar também uma aplicação específica que a Cabot já desenvolveu. Principalmente nesse caso em veículos elétricos, como o torque do motor elétrico é transferido automaticamente sem trocas de engrenagens, o desgaste de pneus, a gente já tem vários cases nesse sentido, ele chega a ser 20 a 30% maior num veículo elétrico do que num veículo a combustão. Então, existem tecnologias que a Cabot já desenvolveu e tá avançando para endereçar essas questões de problemas de durabilidade de pneus. Nos veículos, nas frotas comerciais, a questão de sustentabilidade e circularidade, a gente entende que a gente pode endereçar de uma maneira de verificar, avaliar pneus comerciais, pneus de caminhão principalmente, no conceito de custo total de propriedade, que a gente vai abordar também. É uma maneira de a gente ver qual a performance do pneu ao longo de toda a vida útil, ao invés de você avaliar de uma maneira simplesmente de qual o custo de adquirir aquele pneu inicialmente, que ainda é uma maneira que é muito avaliada em termos de aquisição de pneus, principalmente para faltas de transporte comercial. Abordando com vocês aqui a parte de sistemas anti-vibração, tá? Os sistemas anti-vibração de um veículo, como eu havia comentado, eles envolvem coxins, buchas, uma série de dispositivos de suporte para que nós não tenhamos o maior conforto ao dirigir veículos, e minimizando a geração de desconforto pela vibração de vários componentes, né? Aqui nesse gráfico a gente tem uma visibilidade das frequências onde
os diversos efeitos de vibração são sentidos. Normalmente na indústria automotiva a gente usa uma referência que é o NHV, que seria ruído, vibração e aspereza, né? Então normalmente quando você mede as frequências dessas interferências, até 15 Hz normalmente são vibrações que são perceptíveis pelo passageiro. E a partir de 100 Hz a gente consegue escutar essas vibrações. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo e passa num buraco, você gera um ruído já acima dos 100 Hz, que ele fica audível, e o coxim desenvolvido para aplicação de suspensão, ele tem uma característica diferente de coxins, por exemplo, de motores, de câmbios que são requisitados outras propriedades de borracha. Entre os 15 Hz e os 100 Hz, você tem uma zona que nós chamamos de trepidação, uma zona de transição, onde a borracha utilizada nos compostos, ela tem que ter uma otimização de propriedades para você ter um conforto maior ao dirigir, tá? Então, pegando as questões de tendências que nós vemos no mercado, a hibridização ela vai gerar uma diversificação maior dos modos de operação. Então, algumas vezes o carro vai estar operando no modo elétrico, outras vezes vai estar operando com motor ou combustão. Então, os sistemas de antivibração vão ter que ter ajustes nas formulações de borracha para atender às diferentes aplicações, dependendo do modo de operação do veículo. Cada vez mais os fabricantes automotivos eles estão aumentando a necessidade de resistência à fadiga de cochês, por exemplo. E com isso, você tem maior dificuldade de você obter cochês com a resistência à fadiga alta e, ao mesmo tempo, eles mantenham conforto na direção, porque quando você usa formulações com nego de fundo mais reforçantes, a tendência é que você gere um desconforto maior no veículo em baixas amplitudes de frequência, quando o veículo está operando numa característica mais estável. Então, são direções opostas que a borracha segue de acordo com o requerimento do veículo na utilização. Já veículos elétricos, ele tem uma característica que nós temos a eliminação do motor a combustão, vários ruídos que a gente não costuma observar no veículo a combustão, nós observamos no veículo elétrico. Então, além do peso adicional que o veículo elétrico possui. Então, é uma outra área também que o sistema de antivibração de veículos tem que ter otimizações de características dos compostos. Exato, a direção é distinta. Eu até tenho alguns gráficos aqui que vão ajudar o entendimento, e também algumas alternativas de materiais também para a gente poder aumentar a resistência mecânica, a resistência à fadiga, ao mesmo tempo ter uma estresse mais baixa. A gente vai apresentar até alguns casos aqui de formulações. Então, em níveis de fumo, nós temos uma classificação STM que ela indica diversos grades de nível de fumo que são utilizados em aplicações de antivibração. Esse gráfico ele faz uma relação entre a relação de rigidez dinâmica e estática. Quando nós falamos de rigidez estática, é a capacidade do suporte, seja um coxim, seja uma bucha, suportar uma deformação, uma carga constante, que a carga dos próprios materiais que ele está suportando. Um motor, um câmbio, ou um sistema de suspensão. A rigidez dinâmica é justamente quando você tem um veículo em operação e você tem uma série de cargas e vibrações que são geradas nesses suportes ao longo da utilização do veículo. Então, dependendo da aplicação, você tem um interesse, um foco de obter um amortecimento otimizado, mas que quando você utiliza a tecnologia convencional de nego de fumo, você acaba gerando um aumento do amortecimento, mas ao mesmo tempo você também gera um nível de vibração e ruído mais elevado, né? Quando você segue nessa direção de utilização de materiais nego de fumo mais reforçantes, uma maior área superficial, mas ao mesmo tempo você perde muito na questão de conforto, tá?
Então, o objetivo da indústria de sistemas antivibração é poder otimizar essa curva. Que existem tecnologias que acabam de ter desenvolvido para otimizá-las. Então, endereçando um pouquinho essa questão, trabalhando nas propriedades de negro de fumo, principalmente na morfologia da partícula de negro de fumo, nós conseguimos produzir produtos, materiais que eles possam aumentar a curva de amortecimento, ou seja, aumentar a performance de absorção de impactos, com uma curva de relação de dinâmica estática e de dinâmica estática mais otimizada, né? Onde você consiga aumentar e mantendo ainda o nível em relação à curva preta, negra em relação à curva amarela, bem inferior de coeficiente de rigidez dinâmica estática. Ou seja, a gente consegue aumentar a durabilidade dos suportes com o nível de KDKS que nós falamos, rigidez dinâmica estática inferior, o que gera um maior conforto para o usuário. E se envolve matéria-prima diferente? Eu vou cobrir uma formulação aqui, tem 2 casos de formulação aqui que eu vou apresentar que acho que talvez ajude a observar. Só isso ver a fome de matéria-prima é diferente, você tem essa variação, né? Mas é mesmo, vai. Não, as matérias-primas, assim, em geral, são as mesmas, ou você modifica as características de manufatura de reação do negro de fumo, e outras características de penetização, etc., mas a matéria-prima é a mesma. Mais rico, mais suja, por exemplo, o zinco Eu entendi teu ponto. Na verdade, você não mexe, você não... A fonte de matéria-prima é a mesma, você faz otimizações na matéria-prima. Não é que você troca de matéria-prima de outra fonte, não é o caso. Você otimiza as características da matéria-prima. Então, aqui nós estamos cobrindo 2 cases de aplicação que nós desenvolvemos. Um para coxins de veículos leves, né? Onde nós comparamos. O objetivo aqui é você manter as características de carga de ruptura, características de módulos em compostos de 100% borracha natural. A borracha natural, também para sistemas antivibração, ela é um material ideal pelas características dinâmicas que ela concede a coxins, resistência ao rasgo, módulos. Então, ela é a borracha por excelência usada em sistemas antivibração. E o objetivo que nós temos aqui é comparar um grau ASTM convencional com graus que acabam de desenvolver com morfologias específicas, né? Então, basicamente, obtendo as mesmas propriedades mecânicas, carga de ruptura, alongamentos, módulos, deformação sob compressão, nós conseguimos reduzir a esterese, que é a medida no composto de borracha, para você gerar uma maior absorção de impactos e melhorar o conforto desses suportes em mais de 10% ou às vezes até 20%. Então, a gente consegue, com esse tipo de formulação, com materiais com morfologia diferenciada, como anis feron, obter uma melhor compensação entre a isolação de vibração mecânica, amortecimento e, ao mesmo tempo, você obtendo um conforto maior, principalmente pela redução de esterese importante que a gente obtém com essas formulações com negro de fumos especiais de morfologia diferenciada. Existem outras aplicações, por exemplo, de coxins ou suportes para veículos pesados, caminhões ou ônibus, onde você tende a usar negro de fumos de maior área superficial, mais reforçantes. Então, a partir daí, você utiliza materiais, por exemplo, da série ASTM-220, em comparativo com materiais de morfologia diferenciada, você consegue obter níveis de resiliência e níveis elevados, com cargas de ruptura muito semelhantes, e também, ao mesmo tempo, mantendo uma esterese, um valor de tan delta reduzido, né? Então, são aplicações 2 exemplos de aplicações onde
Formulações com leigos de fumos com morfologia diferenciadas aumenta a performance desses suportes. A gente vai para a segunda parte aqui, comentar um pouco sobre a parte de veículos comerciais, né? Veículos comerciais, em geral, eles vão ter um nível de operação, principalmente num país como o Brasil, que tem uma matriz rodoviária muito forte, cerca de 70% de tudo que é transportado no Brasil é via caminhões, exige uma performance dos pneus bastante elevada. Então, nós vamos apresentar uma tecnologia que a Cabot já comercializa, de compósitos, para endereçar melhoria de pneus de caminhão, principalmente de ônibus. É importante verificar como as regulamentações estão avançando. Inclusive na Europa, a próxima regulamentação para caminhões, que vai ser a Euro 8, Euro 7, se não me engano, Euro 7. Ela vai começar a contemplar a geração que o termo em inglês que eles usam é treadwear particles, a geração de particulados dos pneus durante o uso, que é uma questão que alguns países, Estados Unidos e Europa, já estão monitorando na questão de sustentabilidade de pneus também. A tecnologia que nós vamos apresentar aqui brevemente para vocês é uma tecnologia denominada E2C. É uma tecnologia que a Cabot já desenvolveu eu diria que há mais de 10 anos, e ela é uma tecnologia baseada em liquid mixing, ou seja, mistura líquida de borracha. A Cabot desenvolveu uma tecnologia onde nós conseguimos fazer uma incorporação de níquel de fumo em látex em fase líquida, né? E essa incorporação de níquel de fumo em fase líquida de látex, ela é feita uma reação em contínua, e a partir de uma série de etapas de coagulação desse compósito, que é a mistura do níquel de fumo com látex de borracha natural, e um processo contínuo, a gente reduz muito a perda de propriedades do elastômero, principalmente quando você submete ele no processo convencional de Banbury ou de intermix a temperatura e cisalhamento, tá? Então, essa tecnologia que a Cabot desenvolveu, ela permite que nós obtenhamos um material com uma dispersão de nível de fumo praticamente perfeita, tanto no nível de macrodispersão quanto no nível de microdispersão. Com isso, nós conseguimos fazer o trade-off que você havia comentado, de poder, por exemplo, obter um material com uma altíssima carga de ruptura, módulos bastante elevados, e ao mesmo tempo ter um nível de esterese inferior a um composto produzido com a tecnologia convencional. Então, quando a Cabot desenvolveu essa tecnologia, ela buscou parceiros no mercado global. Um cliente global nosso na área de pneus testou isso durante muito tempo, e essa tecnologia hoje ela já é consolidada na área de pneus OTRs gigantes, por exemplo. Então, boa parte dos pneus OTRs gigantes, que são pneus de caminhões de mineração que transportam 400 toneladas de minérios, ela usa essa tecnologia devido à massa de borracha que você tem nesse pneu ser muito elevada, a geração de calor é muito elevada. Então, a performance que essa tecnologia confere para os pneus se consolidou a utilização dessa tecnologia da Cabot nesse tipo de pneu já há bastante tempo. Mas aí o desgaste tem razão, né? É só para virar. Na verdade, quando você elimina essas falhas de dispersão, você também consegue melhorar a abrasão. Porém, nós estamos avançando a tecnologia que eu vou apresentar aqui também para a utilização de elastômeros sintéticos. Porque algumas aplicações, o polibutadieno é muito utilizado, principalmente pneus de caminhões, a gente vai abordar isso aqui. Mas para pneus OTRs, por exemplo, o principal impactante pela massa de borracha que existe nesses pneus é a geração de calor. Então, ela tem mais impacto do que você melhorar a resistência à abrasão simplesmente. Então, essa tecnologia, com a consolidação dela para elastômeros naturais, borracha natural, a Cabot passou a desenvolver
materiais com conteúdo de elastômeros sintéticos, tá? Na área de pneus é bastante utilizado blendas de borracha natural com polibutadieno, principalmente pneus de longa distâncias, onde você busca uma resistência ao desgaste, uma resistência à abrasão elevada. Então, e ao mesmo tempo, é importante você também ter uma resistência ao rolamento reduzida. Então, nós conseguimos, com essa tecnologia que nós estamos testando agora com elastômeros sintéticos, trabalhar até um certo nível de pHr, diluindo o nego de fumo, o compósito de I2C em borracha natural, ou mesmo com o próprio compósito já ser desenvolvido com blendas de nego de fumo com polibutadieno, né? Então ele pode endereçar, principalmente em pneus de caminhão, a questão de resistência à abrasão, que muitas vezes é mais crítica em pneus não necessários, resistência à abrasão do que resistência ao rasgo, em muitos casos. Ao mesmo tempo, a sílica também é utilizada em algumas aplicações para você reduzir esterese e resistência ao rolamento, que é uma tendência também de sustentabilidade relacionada com o consumo de combustível. Essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora com elastômeros sintéticos, ela permite você obter uma esterese idêntica, basicamente, à sílica, com um aumento de vida útil da banda de rodagem dos pneus, né? Esse é um ponto muito importante porque nós estamos vendo com a dinâmica global hoje um aumento muito forte de exportações da Ásia, de todos os produtos, veículos, pneus, etc. E essas tecnologias, elas permitem que você tenha produtos que ele tem um menor custo de propriedade, né? Ou seja, quando a gente analisa todo o ciclo de vida desses pneus, eles vão ser mais atrativos do que um pneu com uma tecnologia inferior importada muitas vezes. Então, eu acho que não só na nossa área, mas o Brasil tem que ter um posicionamento tecnológico na indústria para que a gente tenha o diferencial até para a gente poder continuar, retomar um crescimento industrial, que o Brasil ainda não tem esse posicionamento, até como os colegas comentaram, de realmente promover o nível de estabilidade que nós temos aqui na nossa indústria através de uso de energias renováveis e outros pontos. Eu trouxe um caso aqui implementado em pneus de ônibus elétricos, né? Os ônibus elétricos é uma tecnologia que ela vai crescer no Brasil. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela obteve o financiamento do BID para ter instalação até de 2.200 veículos ônibus elétricos até 2028. Então, acho que isso deve ter incentivado a montagem de algumas fábricas aqui no Brasil de ônibus elétricos. E a questão crítica num pneu usado nesse tipo de ônibus é que o peso é muito superior e como o torque é transferido automaticamente no motor elétrico, os pneus eles têm um desgaste 30% superior a um pneu num veículo de combustão interna. Então, essa tecnologia que nós desenvolvemos, ela permite, primeiro, você utilizar materiais que você não consegue utilizar na tecnologia de borracha convencional em fase sólida, e também permite nós obtermos a quebra do trade-off que você tem quando você aumenta características mecânicas de resistência à abrasão, resistência ao rasgo, você acaba aumentando muito a esterese dos compostos e, inconsequentemente, você perde na questão de resistência ao rolamento dos pneus. A vantagem que essa tecnologia proporciona na formulação de compostos para pneus é que nós conseguimos aumentar a vida útil do pneu em torno de 8 a 10%, em alguns casos até 20%, ao mesmo tempo mantendo a mesma resistência ao rolamento que você obtém com compostos de sílica, tá? Então, existe uma série de impactos de sustentabilidade positivos com a tecnologia. Você consegue, por exemplo, reduzir muito o escopo 2 de geração de gases de efeito estufa. O escopo 2 basicamente está relacionado com o consumo de energia de uma fábrica. Então, essa tecnologia ela reduz, devido a você já ter o compósito de nego de fumo e elastômero já perfeitamente disperso, você corta em torno de metade do consumo de energia em relação à mistura de borracha convencional.
E também a gente consegue obter que essa é a área de maior impacto, eu diria, uma performance de vida útil do pneu superior, né? Quando a gente analisa o ciclo de vida de um pneu, cerca de 85% da pegada de carbono de um pneu tá relacionado com a utilização do pneu, não com as matérias-primas nem o processo de manufatura. Então isso linka, esse detalhe importante a gente linkar com a questão de circularidade. A circularidade no uso de pneus, ela vai ser muito mais potente quando a gente conseguir aumentar a vida útil dos pneus de uma maneira significativa. Então, a questão de produtividade que os frotistas podem obter com essa tecnologia é bastante significativa. Aqui tem um exemplo, por exemplo, bem interessante sobre o impacto na vida útil de um pneu com a tecnologia de 2C versus a tecnologia convencional, tá? Os pneus fabricados com a tecnologia dos maiores fabricantes globais, se bem gerenciados nas frotas, eles podem ter entre 2 a 3 reformas, né? Em geral, o que a gente tem verificado com a tecnologia 2C, o aumento de vida útil em torno de 20% em relação à tecnologia convencional. E devido a você ter uma performance melhor de vida útil, melhor geração de calor, com o pneu, com a tecnologia 2C, você pode estender muito a vida útil, aí praticamente ganhando um pneu novo, se ele bem gerenciado em relação ao pneu com a tecnologia convencional. Sendo que muitos pneus que são principalmente importados hoje, eles em geral, a informação que a gente obtém na indústria é que eles permitem no máximo uma ou duas reformas, em geral em torno de uma. Então o impacto ambiental que uma importação de pneus de baixa qualidade, baixa performance tem é muito elevado. Então por isso que a gente entende que a indústria tem que promover um custo total de propriedade dos pneus, né? Que é uma maneira de a gente mostrar uma performance superior da indústria regional e poder manter o crescimento da produção local. Fazendo um resumo aqui sobre os temas que a gente abordou, então, considerando a parte de eletrificação e hibridização das frotas, os compostos para aplicação em sistemas anti-vibração vão ter demandas diferentes. Existem uma série de tecnologias para você poder aumentar a durabilidade e aumentar o conforto desses suportes de veículos, como coxins e buchas e outros. A tecnologia 2C ela já é aprovada como uma potente ferramenta para aumentar a vida útil de pneus, que é onde nós conseguimos gerar maior benefício de estabilidade. Ao mesmo tempo, a Cabot já lançou uma plataforma de soluções sustentáveis que é chamada de Evolve, onde nós já comercializamos, como eu comentei com vocês, negros de fumos com conteúdo de matéria-prima circular a partir de pirose de pneus. Nós estamos trabalhando em outras tecnologias também para poder aumentar esse portfólio de produtos. E finalmente a Cabot está bastante engajada com a ICBA, que é a Associação de Fabricantes de Negro de Fumo, para estabelecer padrões para divulgações de pegadas de carbono de negro de fumo a nível internacional. Isso deve ser divulgado aí muito brevemente para o mercado. Esse é o último slide, só para concluir, pessoal. A gente entende o programa Mover como uma inovação muito forte da nossa indústria, muito importante para a indústria automotiva, abrindo várias oportunidades de inovação e desenvolvimento. E a gente procura trabalhar com os clientes tanto com soluções de compostos de 2C, quanto soluções de sistemas anti-vibração, além de outras aplicações também. A gente abordou duas aqui, porque por questão do tempo, tem diversas oportunidades para trabalhar. Então a gente acaba de ter um comprometimento de estar muito próximo dos nossos clientes aí para desenvolver dessas novas soluções. E eu queria agradecer a vocês aí a oportunidade de apresentá-las. Obrigado, Luciano, pela palestra. Nem desta aí, viu?